Bem, começarei a apresentar agora um trabalho sobre a teoria gestal. Bem, agora eu vou começar a falar sobre seus principais representantes. Marx, esse como o maior destaque, um dos maiores estudiosos dessa teoria, e seus discípulos, Foucault e Cole. Eu não vou me aprofundar muito na vida desses caras, porque esse não é o foco do meu trabalho, sim a aplicabilidade dele em sala de aula. Feito isso, eu vou mostrar um pouco da teoria, do que ela se trata. Marx definiu que a gente não pode ter conhecimento todo através das sumas de suas partes. Por exemplo, A mais B não é simplesmente A mais B, sim um elemento C com características totalmente da soma de suas partes, A mais B. Ele também fala que as letras R, O, S, A não invocam simplesmente uma palavra, e sim o cheiro da flor, o formato da flor, e não simplesmente só aquelas letras ou simplesmente a palavra. E por isso que o todo é maior que a soma de suas partes. Vou falar agora sobre uma das leis fundamentais da Gestalt, que é o insígnia. Para a gente ter um insígnia, a aprendizagem de ideias está ligada diretamente à percepção que vamos ter da situação que nos é lançada, situação problema. Ao ser lançada a situação problema para a gente, a percepção que a gente tem dela é que vai formular nossas ideias, ou seja, a nossa aprendizagem. A nossa primeira percepção que a gente tem da situação problema é uma percepção provisória, como tentativa de compreensão. Quando a gente consegue organizar todos os elementos em um todo e consegue compreender e resolver a situação do problema, aí a gente tem um insígnia, ou seja, uma reorganização de pensamentos anteriores que leva à perfeição. Com isso aí a gente no decorrer do trabalho, eu e meu grupo, a gente deparou-se com algumas perguntas. A teoria gestáltica pode ser encontrada na matemática. Se a gente for parar para observar, onde a teoria gestáltica tem maior aplicabilidade é na geometria, pois Marx definiu que em todo o nosso dia a gente encontra figuras geométricas por toda parte. Ele definiu que ao desenhar, se a gente for dar uma aula e colocar um retângulo aqui, nesse formato aqui aberto, com essas partes aqui abertas, na cabeça do aluno, ele automaticamente já formará que isso aqui vai ser o quê? Um retângulo mesmo, sem e essas partes aqui estão fechadas. Isso é chamado de princípio da continuidade. Agora, como aplicar essa teoria em sala de aula? Bem, lembrando que o professor tem que ser sempre um professor mediador, então, ao ele expor, ou seja, ao expor o conteúdo, ou seja, mostrar um dos possíveis caminhos para o aluno, ele tem que sempre fazer isso, mostrando da melhor forma, com a melhor linguagem, com uma linguagem que se enquadre com o meio que o aluno está encontrado. Lembrando, você não pode dar todo o conteúdo, mostrar todas as formas, tem que estimular o aluno com a sua percepção e em busca do seu próprio conhecimento. Para isso acontecer, a gente pode organizar a sala em um grande grupo, fazendo interação entre os alunos que lá estão. E colocar, por exemplo, a gente trabalhou, tem uma ementa no nosso slide sobre uma quinta série, ou seja, hoje o atual sexto ano, a gente tem funções e princípios já de geometria. Pronto, a gente trabalhar com eles, princípios de geometria, organizar a sala em um grande grupo botado para trabalhar a respeito disso, e organizar um debate, ou seja, as experiências passadas deles compartilhadas com seus colegas, quem não sabe vai aprender, e com isso ficará mais fácil a aprendizagem de novos conteúdos que eles vão em busca e tentarão aprender. Ou seja, isso é chamado de experiências passadas, onde o aluno já vem com uma bagagem e através dela ele consegue adquirir um novo conhecimento. E isso é o que faz o que o professor tem que fazer. Uma das possíveis aplicações que o professor tem que fazer é organizar a sala em um grande grupo e fazer com que haja uma interação entre todos os alunos para que possam virar mais amigos, mas também ter uma confraternidade, virem mais amigos dos alunos e consigam debater suas experiências passadas e com isso conseguirão aprender com mais perfeição um novo conteúdo a ser ensinado e a ser passado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a percepção da Gestalt. Percepção é o ponto de partida e um dos temas centrais dessa teoria.
Ou seja, a percepção é um conceito fundamental da gestáltica. A gestáltica entende que é de suma importância a disposição em que são apresentadas a percepção, os elementos unitários que compõem o todo. A forma como interpretamos os estímulos do meio ambiente, utilizando nossas experiências e vivências anteriores e nossas necessidades presentes, constitui o ato de perceber as coisas ao nosso redor. Experiências anteriores, de maior ou menor interesse pelos estímulos, motivação, estado afetivo, emocional, no momento da observação. Ou seja, a organização do que está ocorrendo ao nosso redor determina nossa percepção dos fatos, a forma como vemos e como enxergamos as coisas. Por exemplo, nós podemos olhar uma figura e não enxergar os detalhes, o que aquela figura está realmente mostrando a gente. Ou seja, os unitários, os pequenininhos que estão formando aquele todo. Observe bem esta figura. O que você consegue ver nessa figura? Observe bem. Não observe só o todo, procure nela os detalhes. Bom, como você acabou de ver, essa figura ela é uma árvore, certo? Só que seus estímulos, quando você viu assim de cara, logo da primeira vista, você conseguiu ver a árvore, certo? Você enxergou a árvore. Mas se você observar bem os detalhes dela, você não passa a enxergar na árvore. Observe bem e veja o formato que a figura mostra. A figura representa o formato de um rosto. Então é isso que a gestáltica ensina. A gestáltica nos ensina não a enxergar o todo. Ela nos ensina a enxergar muito mais que o todo. Ou seja, são os processos, são as pequenas partes que formam esse todo por completo. Um interligando com o outro, um precisando do outro. Ou seja, todos aqueles galhinhos da árvore precisou um do outro, ficou uma dependência do outro, para que no final um todo formasse a figura de um rosto ao redor da árvore. Observe bem e veja se não é assim. Aqui eu vou falar para vocês sobre figura e fundo. Figura é uma determinada imagem que nos chama a atenção de imediato. E o fundo é tudo aquilo que tem por trás dessa imagem. Por exemplo, no caso agora eu seria a figura, o que chamaria mais a atenção. E os detalhes ao meu redor seriam o fundo, que é o que notamos em segundo tempo. Primeiro a gente nota o que chama a atenção e em seguida o fundo. Também vou falar para vocês sobre pregnância da forma. Pregnância é aquela imagem que tem o mínimo possível de complicação visual, que pode ficar bem clara na nossa mente. Isso seria a pregnância. Como por exemplo, essa palavra leitura, ela tem alta pregnância, não tem nenhuma complicação visual. A isso damos o nome de pregnância em teoria gestal. Outra lei que nós temos é a semelhança. Ela define que objetos parecidos tendem a agrupar-se na nossa percepção. A similaridade pode ocorrer na cor dos objetos, na textura e na sensação da massa dos elementos. Essas características elas podem ser usadas para criar relações ou agrupar elementos na composição de uma figura ou até mesmo grupos de pessoas. Bom, temos uma lei que é a proximidade. Ela diz que elementos são agrupados de acordo com as distâncias que se encontram uns dos outros. Elementos que estão mais perto de outros, numa mesma região, tendem a ser percebidos como um grupo. Se um elemento estiver mais distante, mesmo que tenha características iguais aos outros, que estão mais distantes, ele será percebido como externo ao grupo. Bom, a boa continuidade está relacionada à coincidência de direções ou alinhamento das formas dispostas em uma superfície. Se vários elementos de um quadro apontam para um canto, para o mesmo canto, o resultado final da nossa percepção fluirá de forma mais naturalmente. Para aquele lugar, facilitando assim a nossa compreensão. Isso acontece em sala de aula quando o professor passa
uma certa tarefa para o aluno no quadro, o aluno admite a compreensão e copia. E agora sobre experiências passadas. Ou seja, o que quer dizer experiência passada? Você só pode formar uma imagem na sua mente se você já tiver visto aquela imagem alguma vez na sua vida. Se você não tiver visto, você não vai poder imaginar como seria aquela imagem. Então, a experiência passada permite que você, ao ver, por exemplo, começar de um quadrado, você já vai imaginar todo o resto da imagem. Isso seria experiências passadas. No decorrer do trabalho, eu e meu grupo, a gente deparou-se com algumas perguntas. A teoria gestáltica pode ser encontrada na matemática? Se a gente for parar para observar, onde a teoria gestáltica tem maior aplicabilidade é na geometria, pois Marx definiu que em todo o nosso dia a gente encontra figuras geométricas por toda parte. Ele definiu que ao desenhar, se a gente for dar uma aula e colocar um retângulo aqui, nesse formato aqui aberto, com essas partes aqui abertas, na cabeça do aluno, ele automaticamente já formará que isso aqui vai ser o quê? Um retângulo mesmo, sem, e essas partes aqui estão fechadas, que isso é chamado de princípio da continuidade. Agora, como aplicar essa teoria em sala de aula? Bem, lembrando que o professor tem que ser sempre um professor mediador, então, ao ele expor, ou seja, ao expor o conteúdo, ou seja, mostrar um dos possíveis caminhos para o aluno, ele tem que sempre fazer isso, mostrando da melhor forma, com a melhor linguagem, com uma linguagem que se enquadre com o meio em que o aluno está encontrado. Lembrando, você não pode dar todo o conteúdo, mostrar todas as formas, tem que estimular o aluno com a sua percepção e em busca do seu próprio conhecimento. Para isso acontecer, a gente pode organizar a sala em um grande grupo, fazendo interação entre os alunos que lá estão. E colocar, por exemplo, a gente trabalhou, tem uma ementa no nosso slide sobre uma quinta série, ou seja, hoje o atual sexto ano a gente tem funções e princípios já de geometria. Pronto, a gente trabalhar com eles, princípios de geometria, organizar a sala em um grande grupo voltado para trabalhar a respeito disso, e organizar um debate, ou seja, as experiências passadas deles compartilhadas com seus colegas, quem não sabe vai aprender, e com isso ficará mais fácil a aprendizagem de novos conteúdos que eles vão em busca e tentarão aprender. Ou seja, isso é chamado de experiências passadas, onde o aluno já vem com uma bagagem e através dela ele consegue adquirir um novo conhecimento. E isso é o que faz, o que o professor tem que fazer. Uma das possíveis aplicações que o professor tem que fazer é organizar a sala em um grande grupo e fazer com que haja uma interação entre todos os alunos para que possam virar mais amigos, mas também ter uma confraternidade, virem mais amigos dos alunos e consigam debater suas experiências passadas e com isso conseguirão aprender com mais perfeição o novo conteúdo a ser ensinado e a ser passado. Bom, pessoal, agora eu vou tentar responder uma pergunta. Tendo em vista tudo que a gente já assistiu sobre a teoria gestáltica, as apresentações, as postagens do grupo do Face, os nossos comentários em sala de aula, eu vou tentar responder essa pergunta. Na educação infantil, se é necessário trabalhar a teoria gestáltica? Bom, volto a repetir, tendo em vista tudo o que vimos, com certeza, é mais do que necessário, tendo em vista a importância dessa teoria. Veja só, se uma criança, desde pequenininha, ela já começa a compreender o que ela vê, quando ela se tornar um adulto, assim que ela olhar e compreender, enxergar o todo, ela também vai conseguir enxergar os seus detalhes, o que está dentro daquele todo que forma aquela figura. Não sei se dá para vocês entenderem, vejam só. Tipo, quando você mostra a uma criança uma imagem de ilusão de ótica, que aquela imagem é formada por, vamos supor, vocês já devem ter visto uma imagem que ela é formada por um cachorrinho, uma mulher, um rio, e dentro daquela imagem ali, você mostra, consegue ver um rosto, você consegue ver uma paisagem. Quando a criança
se ela for treinada, capacitada, se ela for treinada e já for trabalhando na teoria gestáltica desde criança, quando ela olhar uma figura dela, rapidamente ela compreenderá a ilusão de ótica que está por trás daquela figura. Ela compreenderá que aquela figura ali terá parte da teoria gestáltica também. Porque são pequenas partes que vão fazer parte de um todo, para formar aquele todo. Eu vou dar um exemplo a você de uma figura dessa. Bom, pessoal, tá aí a figura. Agora observe e analise você mesmo. Veja o que você consegue ver olhando assim de cara. Não procure os detalhes não, veja o todo. Encontrou? Pronto. Agora observe bem e veja os detalhes. Me diga o que você vê. Como você pode ver, observando a figura, só de você olhar você viu o rosto da senhora, o rosto do senhor, certo? Os dois bem próximos. Quando você observou bem, o que foi que você encontrou ali? Você encontrou um rapaz tocando, mexicano, com o chapéu grande, do outro lado, a mexicana tocando, entre outros detalhes. Ou seja, é o puro exemplo da teoria gestáltica. Por quê? Porque ele juntou unitários, detalhes e formou um todo daquela imagem, que foi muito bem visto pela percepção da noção que nós já temos da lei da gestáltica, tendo em vista tudo o que foi aprendido do começo de onde nós começamos a estudar essa teoria até agora. Temos uma pergunta. Qual seria o sentido desse conhecimento? Eu diria que é para facilitar a nossa maneira de enxergar o mundo, porque o mundo que vemos ele é bastante complexo. Tão complexo que nosso cérebro criou estratégias para lidar com isso tudo. Ela sempre procura, nossa mente sempre procura a solução mais simples para resolver um problema. Uma das maneiras pela qual nossa cabeça faz isso é através da formação de grupos que possuem uma ou mais características em comum. Na Gestalt a gente estuda que os grupos se formam e quais efeitos eles possuem sobre nossa percepção. Bom, metodologia. Metodologia. Utilizar métodos que estimulem o aluno a desenvolver suas percepções. Veja só, como utilizar esse método numa sala de aula com vários alunos? Um dos métodos que nós encontramos poderia ser de você ensinar seu aluno a fazer um gibi alegre, um livrinho de danças, tipo, sabe quando você pega aqueles caderninhos, você pode pegar um caderno normal, fazer na primeira folha um desenho de um bonequinho com as perninhas para baixo, na segunda você faz um bonequinho com os bracinhos para cima, na terceira você faz um bonequinho com os bracinhos abertos e ensina seu aluno. Quando você terminar, você fizer aquele monte de bonequinho, cada um diferente do outro, em cada folha, você faz um de uma forma diferente, como se ele tivesse movimento diferente. Quando você pegar o seu caderno e folhear, vai dar a impressão de que o bonequinho está se movimentando. O que significa isso? O próprio aluno, em si, ele está trabalhando a sua percepção. Isso é uma forma muito prática, legal e, acredito, uma forma muito saudável de se trabalhar a teoria gestáltica com as crianças, principalmente. E veja só, outro conceito que pode ser usado, tipo na matemática. Na matemática, nós podemos fazer vários desenhos com figuras geométricas. Nós podemos fazer borboletas usando os círculos. Nós podemos fazer casa usando triângulos, losangos. Tudo isso é teoria gestáltica, dentro da matemática. Você pode ensinar seu aluno, você pode fazer atividades criativas com ele, você pode recortar cartolinas, tipo, faz um triângulo, faz um círculo, você faz um cone, você faz um losango. Você inventa, você monta com ele um círculo, você monta, desenha no papel e você ajuda ele a colar as figuras geométricas. Ali ele vai formar um círculo, ele vai formar uma casa, ele vai formar borboletas.
E tem várias e várias outras metodologias que você pode utilizar. Isso aí vai incentivar o seu aluno a sua percepção a cada vez mais. Com isso, ele vai compreender que o todo é maior que suas partes. Por quê? Porque o todo necessita das suas partes para ser formado. Se você formar o desenho de uma casa e você utilizar o triângulo para fazer o começo, se você utilizar, vamos supor, você está utilizando figuras geométricas. Você utilizou o triângulo, você utilizou um quadrado, você utilizou um retângulo, você fez o desenho de uma casa, formou. Você colou lá na casinha e formou o desenho da casa. Seu aluno vai perceber que para formar aquela casa que é o todo, ele precisou daquelas figuras unitárias. Deu para compreender? Então, pessoal, é isso aí. Bom, pessoal, aí está um slide resumindo de forma mais clara, talvez, tudo que eu tenha dito até agora, sobre a educação, a teoria gestáltica na educação infantil. Aplicando a educação das crianças, é necessário ensinar-lhes conceitos globais que contribuam para o desenvolvimento do intelecto geral. Antes de lhes mostrar os detalhes, porque quando os pormenores são ensinados primeiro, nem sempre os alunos conseguem compreender o verdadeiro significado do que aprenderam. Nesse sentido, os conteúdos devem ser apresentados de forma integrada e não isoladas. Como vocês puderam analisar, mesmo vendo, Bom, como você acabou de ver no nosso slide, depois de tudo que eu expliquei, Bom, como você observou, tudo que eu disse a você é da mesma forma que estava escrito no slide. Foi tudo compreendido do mesmo jeito. Foi o exemplo. O que você acabou de ler já foi um exemplo da forma como eu apresentei a teoria gestáltica na educação infantil. Como está na educação infantil. O exemplo utilizado da casinha formada pelas figuras geométricas já deixa isso bem claro a gente. Que nós não podemos pegar, por exemplo, só um triângulo da criança e para ela formar qualquer coisa. Não, nós temos que dar as figuras a ela, mostrar o todo primeiro. Primeiro a gente mostra o todo. Tipo, você mostrou primeiro a casa completa, mostrou para ela a casa completa. E você deu a ela as figuras geométricas recortadas e mostrou a ela como montar. Isso aí fez com que ela entendesse que para formar o todo, ela precisou de cada figura geométrica daquela de forma isolada. Bom, ainda na metodologia, os professores têm que ter o conhecimento de percepção e como ela pode variar para cada aluno, dependendo também de fatores como experiências passadas. Também temos que refletir sobre diferentes estratégias de aulas com favorecimento de insights que promovam a aprendizagem de forma mais significativa. Temos que apresentar os conteúdos de forma simples, utilizando de linguagem próxima à cultura dos alunos.